Todo novo filme que o Wes Anderson lançar no cinema, você pode apostar, vai ter gente, vai ter alguns dos críticos, inclusive que você gosta bastante, dizendo que é o filme mais Wes Anderson da carreira do Wes Anderson. Pode ser que eu já tenha falado isso em algum momento na minha carreira? Sim, eu não lembro, mas se eu já falei, apaga o que eu falei, porque Asteroid City, que tá sendo lançado no Brasil, é pra mim o filme mais Wes Anderson da carreira do Wes Anderson, mas eu não vou usar isso apenas como frase pronta, é claro. Eu vou explicar aqui nessa crítica por que eu penso dessa maneira e também vou explicar por que eu acredito que o filme tem as características próprias, as características peculiares do diretor elevadas à 10ª potência, a 1000ª potência é tanto o que o filme tem de melhor quanto o que o filme tem de pior. Duas famílias e um grupo de estudantes chegam a uma cidadezinha no deserto dos Estados Unidos para visitar a cratera de um asteroide e também para participar de uma celebração de ciências. Lá, seus destinos serão unidos por um evento único na história da humanidade. Desde o começo do filme, quando a gente vê os carros e o ônibus chegando naquela cidadezinha de Asteroid City, a gente já percebe que esse é um filme do Wes Anderson, porque ele gosta, como todo mundo já sabe, se você já viu alguns filmes dele, de criar cenários, de ter uma direção de arte que é milimetricamente desenhada, criada. Os filmes dele parecem se passar, muitas vezes, né, e esse aqui principalmente, numa casinha de bonecas, e ele tem tanto orgulho dos cenários que ele criou que o início do filme é basicamente a câmera do Wes Anderson passeando lateralmente por travelings laterais por aqueles cenários pra gente observar, antes mesmo de conhecer os personagens, cada detalhe daquelas composições de quadro que serão possíveis com aquele cenário lindinho, bonitinho, que não é em nada realista. Em nenhum momento você acredita estar numa história verossímil de uma cidade real nos Estados Unidos. Você realmente está dentro de um filme do Wes Anderson, mesmo que esse filme aqui comece como uma peça teatral, né? Tem até o mestre de cerimônias ali, vivido por ninguém mais, ninguém menos que o Bryan Cranston, apresentando qual vai ser a história ficcional, fantasiosa que a gente vai assistir. O filme não parece nenhuma peça teatral, ele parece, como eu falei, uma história que se passa dentro de uma casinha de bonecas, de um cenário, casinha não, porque é um deserto, é um bairro ali aos arredores daquela cratera, então é uma história que se passa numa cidadezinha de bonecas. E como eu falei, ela tem múltiplos níveis de realidade. Então a gente tem o mestre de cerimônias, vivido pelo Bryan Cranston, que apresenta pra gente um escritor teatral, vivido por ninguém mais, ninguém menos, eu vou usar esse termo muitas vezes aqui, pelo Edward Norton, que tá criando os personagens que aí sim a gente vai ver dentro da história do filme. Esse início já deixa claro algumas coisas que eu acho que são problemáticas no filme. Em primeiro lugar, em nenhum momento você realmente acredita na história e nos personagens. Até porque durante o filme a gente também vai ter interrupções desse mestre de cerimônias, ou então interrupções do escritor da história, teoricamente, que a gente tá assistindo. E o fato de o filme nos lembrar sempre da sua artificialidade, além do fato de os cenários e da fotografia já ser bastante artificial, como costuma ser nas histórias do Wes Anderson, o efeito que isso traz é que a gente se importa muito pouco com os personagens e o filme tem um valor muito mais estético, muito mais na representação. O Wes Anderson tá mais preocupado com essa representação do que necessariamente com a história e com os personagens. Eu acho que isso é problemático, por mais que seja, e é óbvio que é, intencional. Aliás, aquele começo que eu citei agora revela outra característica do filme também, que é o quão estelar é o elenco que o Wes Anderson conseguiu reunir aqui. Nos últimos filmes dele, ele já estava fazendo isso, né? Parece que ele consegue ter acesso aos maiores astros de Hollywood e reuni-los como nenhum outro cineasta consegue, muitas vezes em papeizinhos minúsculos. Então no começo a gente já vai, caramba, esse cara obviamente vai ter um papel menor, mas é o Bryan Cranston. Esse cara também vai ter um papel pequeno e é o Edward Norton. Aí quando ele começa a apresentar ali as famílias, os núcleos principais que vão habitar aquela cidadezinha durante o tempo da projeção, a gente percebe, calma, nessa família aqui tem a Scarlett Johansson, nessa outra tem o Tom Hanks. E em vários momentos do filme tem pontinhas, assim, tem personagens que vão ser bem breves, assim, que vão passar rapidamente pelo filme e que são atores e atrizes da lista A de Hollywood. Então tem o cara lá que cuida da vendinha, né, da lanchonete, e é o Steve Carell. Aí o mecânico é o Matt Dillon, Willem Dafoe, Adrien Brody, Margot Robbie, todos têm praticamente uma cena só no filme. E pra mim o filme que é protagonizado pelo Jason Schwartzman, que é o ator fetiche, favorito do Wes Anderson, né? Protagonista de vários filmes dele, desde Os Excêntricos Tenenbaums. Tem como grande destaque
que dentro desse elenco estelar, a Grace Edwards, que vive ali o par romântico do filho do protagonista, que é um cara super tímido, é um nerd, na melhor definição do termo, e a revelação é a Maya Hawke, que é ninguém mais, ninguém menos, eu falei que eu ia usar esse termo aqui de novo, que é a filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman. Imagina você já estrear no cinema, ela tem alguns outros filmes anteriores, mas eu acho que esse aqui é o maior que ela fez até agora, com esse pedigree, sendo filha do Ethan Hawke, com o sobrenome do Ethan Hawke e da Uma Thurman, e ela faz bem a professora ali daquele grupo de crianças. Eu acho que ela tem um senso de humor que é adequado a esse projeto. Quando eu falo que esse filme é uma exacerbação dos tiques, das manias, dos trejeitos visuais, estéticos, plásticos do Wes Anderson, eu não tô exagerando. Algo que ele sempre gostou de fazer foi compor muito bem os quadros, seja em telas mais largas, seja em telas que tendem para o standard, para aquele formato mais quadrado, e ele arruma, parece, né, todos os elementos de quadro de uma maneira milimétrica para ter a impressão, para ter o apelo estético que ele quer, baseado praticamente na pintura. Os enquadramentos do Wes Anderson podem ser tratados sim como pinturas individuais durante o filme inteiro, e aqui ele exagera no uso daquela coisa de botar o quadro dentro do quadro, sabe? Quando ele quer compor um quadro que não é suficientemente grande ou rico para compor o quadro inteiro, ele enquadra o que ele quer enquadrar num mini quadro dentro do enquadramento, e isso se repete muitas e muitas e muitas vezes durante a projeção, muitas vezes utilizando janelas, muitas vezes utilizando, sei lá, até a faixa daquela cerimônia científica, né, que parece uma premiação de feira de ciências que eles estão tendo dentro do asteroide. Tem ali um formato retangular que vai ajudar ele a enquadrar os personagens dentro daquele frame, dentro do frame. E se você se interessa por linguagem do cinema, se você quer aprender a observar, a analisar esse tipo de técnica, as propostas estéticas, as propostas narrativas dos filmes, seja por motivos profissionais, porque você quer trabalhar na indústria do cinema, ou então produzir conteúdo para a internet, escrever, fazer vídeos, trabalhar com Instagram, com TikTok, produzindo conteúdo sobre cinema, ou então você quer apenas usar isso para aproveitar melhor as experiências cinematográficas que você tem, eu convido você a dar uma olhada no meu curso de cinema EAD, e eu falei justamente sobre o Wes Anderson na última aula. Eu vou deixar o link aqui no final da descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Você tá convidado a dar uma olhada, se inscrever, se tornar meu aluno e começar a estudar cinema agora mesmo. Obviamente o uso de cores daqui dele é lindo, né? Ele vai pender para os tons pastéis, mas ele também vai misturar os tons pastéis com os tons mais quentes, que são típicos, obviamente, de uma história que se passa no deserto. Você não vê praticamente verde durante o filme inteiro. Você tem variações aparentemente intermináveis de vermelho, de rosa, de azul, de amarelo. É um deslumbre de olhar durante o filme inteiro. Mas como eu falei, todas as tentativas do filme de se aprofundar um pouco mais nos personagens e nas suas relações acabam soando falsas, pelo menos soaram pra mim, diante dessa artificialidade toda da representação que ele está propondo. Um exemplo disso é a conexão entre o personagem do Jason Schwartzman e da personagem da Scarlett Johansson, que não passa de uma convenção do roteiro ali pra ter algum tipo de interesse amoroso entre dois personagens, mas que em nenhum momento me convenceu. Foi bom rever alguns atores que têm trabalhado pouco, mas que eu acredito que estão até bastante satisfeitos em voltarem a dar as caras de 3 em 3 anos, em 4 em 4 anos, em papéis coadjuvantes nos filmes do Wes Anderson, como os já citados Edward Norton, Adrien Brody, William Dafoe. Não, William Dafoe trabalha já um pouco mais. Mas do mais, é isso. Eu gostei moderadamente do filme. Não dá pra dizer que eu realmente gostei. Eu acho que é um filme típico do Wes Anderson, que tem os velhos motivos pra encantar e também alguns velhos motivos pra impedir que a gente se conecte com a história. Se você assistiu ao filme, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Desse lado eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal. Não se esquece de clicar no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo pra você ver logo depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything. I meant yes. My mouth didn't speak.